Sejam bem-vindos a mais um Afocast, o podcast da Afocap, a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E hoje nós vamos falar das queimadas. Exatamente, a gente sabe que essas queimadas têm atingido o Brasil inteiro, né? A gente vê as notícias e a nossa região, né, aqui na nossa região, não é diferente. Por isso, hoje a gente vai trazer várias orientações para os produtores rurais, para os associados. Por isso, hoje os nossos convidados, Tenente Cendim do Corpo de Bombeiros, muito obrigada pela presença aqui no Afocast, seja bem-vindo. Obrigado, nós que agradecemos. Obrigada. E também o Rodrigo Ducati, ele é gestor ambiental e também faz toda uma consultoria para a Afocap, né, Rodrigo? Seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Mônica. Nós que agradecemos também. Vamos já começar entendendo um pouquinho do panorama. A gente sabe que no último final de semana, a gente está, né, aqui meados de setembro, o último final de semana teve uma pequena chuvinha, né? Mas a gente queria entender um pouquinho o panorama, aproveitando que o tenente está aqui com a gente, como é que está hoje a situação aqui da nossa região. A gente sabe que no Brasil ainda são muitos focos, né, de incêndio, muitos incêndios sendo registrados, mas e aqui na nossa região? Aqui na nossa região, como você mesmo disse, a gente melhorou devido a essa quebra do clima que teve com algumas chuvas que acabaram antecedendo esse final de semana. Mas nós do Corpo de Bombeiros, né, já viemos estudando o tempo, o clima no geral, junto com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. E esse acompanhamento, desde lá de abril, de março, mais ou menos do primeiro terço do ano, a gente já teria uma previsão de que houvesse uma seca devido a alguns efeitos climáticos que acontecem que costumeiramente, né, ficamos observando. Então, devido a isso, a gente já estava prevendo uma seca como nós estamos passando Rigorosa, né, agora, essa seca. Isso. Então, da mesma forma que aconteceu o desastre no Rio Grande do Sul, né? O efeito climático também afetou agora mais a região sudeste, central do e norte também, né? Com um pouco da floresta amazônica, com essa questão da seca. Então, isso veio muito forte. Então, desde quando começou o período de inverno, já começou a aumentar essa carga de material, ou seja, essa carga de vegetação, onde ela já teve a sua desidratação, aumentando, que possibilitasse, né, maiores índices de fogo em vegetação, fogo em incêndios florestais. E é o que nós estamos vendo hoje. E aqui na nossa região, muitos deles têm sido em canaviais. Claro, a gente sabe que depois se alastra, acaba pegando florestas, enfim, áreas verdes, mas começam geralmente nos canaviais. Hoje, aqui na região de Piracicaba, nós temos muitos centros canavieiros, né? Então, isso faz com que eles sejam atingidos nessa área. Porém, além disso, não pode ser também ao contrário, né? Tanto começar na área canavial e passar para uma área de APP, uma área de um campo urbano, dentro da cidade, mas que tenha vegetação, né? Ou até mesmo de um centro, Começar de uma área de APP, por exemplo. Acostamento. Ou até mesmo as áreas próximas das rodovias. No né? acostamento, né, Rodrigo? Geralmente também pode acontecer. Na maioria, né? Começa no acostamento e vai se alastrando. Sim, faz com que também passe por uma área canavieira. Então, sempre pode acontecer, né? Os dois, tanto começar numa área dessa e passar para a área canavieira, como pode começar na área canavieira e também passar por uma área próxima da área urbana, área de APP, para acabar gerando esse incidente e os dois tipos, né, de instituições terem que atuar. E o número de ocorrências tem sido grande e eu queria que o tenente explicasse um pouco para a gente esse combate mesmo, né? A gente já vai falar um pouquinho, né, de orientação para os produtores, para os associados da Afocap, mas o combate mesmo, né? Como é que tem sido o trabalho, o efetivo, para chegar até esses locais, né? A gente sabe, eu sou da roça também, né? Eu moro lá na região da floresta, morei, né? Então, área de serra, muitas vezes é até difícil o acesso, né? Bastante. Como é que é isso, para ter esse combate? Bom, nós temos praticamente três tipos de combate, né? Nós temos o ataque direto, o indireto e um ataque combinado. Então, hoje, dependendo do relevo, quando chega ao Corpo de Bombeiros, ele vai estudar a região. Então, ver o tipo de vegetação, se é uma vegetação rasteira, mediana ou até alta. Questão do relevo, né? Se eu tenho muita inclinação nesse relevo,
é de fácil deslocamento, não é de fácil deslocamento. E a partir disso, nós vamos optar, depois desse 360, né, desse dimensionamento que faremos no local, nós vamos ver qual tipo de ataque a gente pode fazer. Os ataques diretos são realmente ali em fazer a supressão do fogo na onde está pegando naquela área de mata. Então, nós temos, podendo ser feito com água. Então, se o caminhão consegue chegar próximo, nós colocamos uma viatura lá, o caminhão, para fazer que não exponha o bombeiro tanto num risco e fazer a utilização do caminhão com os aspersores de água. Não conseguimos caminhão, então a gente já começa a colocar o bombeiro mais em exposição. Então a gente vai para abafadores, vai para mochilas de água e vai até para mangueiras ali que tem que tomar um pouquinho mais de distância da viatura. Além de ataques diretos, nós temos alguns ataques indiretos, que pode ser os aceros. Então a gente tem algumas formas de aceros. O acero manual, então a gente vai fazer com algumas ferramentas, que vai fazer uma distância entre uma parte de vegetação para outra, né? Criar essa distância, essa separação do material. Além disso, podemos ser com maquinário, que é através de algum apoio de defesa civil ou de alguma instituição agronômica que trabalha na região. Podemos fazer aceros químicos, que é através do líquido gerador de espuma que o bombeiro carrega. A gente acaba fazendo a colocação, né, no meio de alguns campos, para que quando chegar o fogo, devido à composição química, não deixar passar para o demais da vegetação. Tá. Então, e São também formas. temos o ataque combinado, que pode ser feito tanto o direto como o indireto. Em locais de difícil acesso, né, como direto, também temos o apoio das aeronaves. Temos aeronaves de asa fixa e asa rotativa. Os dois acabam também nos ajudando nesses locais de mais difícil acesso e fazendo com que eu não exponha um bombeiro em um risco desnecessário. Rodrigo, e entendendo um pouquinho a realidade, né, dos produtores, muitas ocorrências? Olha, Mônica, esse ano aqui tá muitas ocorrências e os fornecedores, coitados, né? Estão fazendo o que pode para fazer o combate, mesmo com com os aceros, tudo em ordem, tudo, mas é difícil. Até para a gente entender um pouquinho, Rodrigo, né, o procedimento hoje, o produtor rural, quando ele tem uma plantação, ele tem uma série de regras justamente para evitar o incêndio, né, seja no canavial ou em qualquer outro tipo de plantação. Queria que você explicasse um pouco para a gente, porque ele tem que estar dentro, né, seguindo essas leis todas para ele poder produzir, né? Sim, hoje existe a portaria desde 2017, onde nela existem 14 critérios, sendo que 5 critérios são aceiros. E, então, a propriedade tem que estar adequada. Por conta do quê? Porque o incêndio não passe para outra propriedade, fique localizado o incêndio. Além dos aceiros, existem outros critérios que são o PAN e o PPI. Explica para a gente, o PAN... O PAN é o Plano de Auxílio Mútuo. Toda a área da FOCAP ela é mapeada, todo produtor tem a sua estrutura de combate a incêndio, também é mapeado. Então, ocorreu um incêndio, o produtor liga para o outro, faz uma junção de esforços para combater aquele incêndio. Unir forças para o combate ali. Isso mesmo. E o PPI, que é o Plano de Prevenção de Incêndio. Também a associação tem esse plano de prevenção de incêndio, que é justamente para unir forças para fazer aquele combate a incêndio, entendeu? E ele tem que seguir essas regras. Eles têm que seguir. As regras são os aceiros. Beira de mata é 6 metros de aceiro. Então, a distância aí. A distância entre a copa da árvore e até a cana. Tá. Os demais é de 3 a 4 metros. Então, ele estando em ordem, é difícil o fogo... Não é difícil, mas pode ser que o fogo se alastre para as outras propriedades. Mas ele está adequado. Ele faz tudo isso para uma prevenção, para que o fogo não se alastre. Entendi. Então, é preciso esses aceros serem feitos. E a FOCAP tem esse acompanhamento hoje junto aos produtores. Para ver se essa metragem está correta, se esses aceros estão seguindo as regras conforme pedido. Certo. Nós fazemos visitas aos produtores para
vê se os acertos estão corretos, se não tá, a gente conversa com eles para eles se adequarem para que se acontecer algum incêndio, não propague para as outras propriedades. E se acontecer esse incêndio, né? Vamos orientar também. Eu queria tanto a ajuda do Rodrigo como também a ajuda do tenente para a gente levar essa orientação para o produtor, né? Certo. Ele precisa comunicar a AFOCAP, ele precisa comunicar a associação. Posteriormente, né, tem que entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. Qual que é o procedimento, né? Então, aconteceu o incêndio, e aí? O correto é ele comunicar a FOCAP. Primeiro de tudo, ele tem que comunicar quem vai dar o suporte para ele fazer o combate, porque sozinho é difícil. Então, ele comunica ao bombeiro, certo? Aí, depois, aos vizinhos, que é sobre o PAN, que está tudo dentro do PAN. Aí, depois, se acabou o incêndio, tomara que aconteça tudo em ordem, aí eles nos chamam também para a gente avaliar a área. Por quê? Ele vai ter muito prejuízo ali, financeiramente, Certo. entendeu? Porque aquela área dele pode ocorrer multa. E quem vai avaliar se vai ocorrer a multa ou não é a Polícia Ambiental, certo? Então, ele estando adequado, ele fez a lição de casa, mas mesmo assim pode gerar multa. E o canavial, né, sofreu um incêndio ali, então a cana está queimada. A gente sabe que hoje não se queima, é proibido queimar cana, Sim, é proibido. tanto que temos a colheita mecanizada. Certo. Agora, ele pode entregar essa cana ainda nesse processo, enquanto a Polícia Ambiental investiga? Ele pode entregar? Sim, ele pode entregar. A usina recebe hoje, a recebe. unidade industrial recebe. Recebe a cana. Por um outro motivo, né? Se ele não entregar, É mais prejuízo. é mais prejuízo para ele, entendeu? Então, ele entrega, aí depois... Mas essa investigação, ela vai acontecer. Vai acontecer, a então, ele polícia ainda vai. pode estar sujeito à multa, caso ele Pode. não tenha seguido Pode, todas sim. as normas, Pode sim, conforme pedem em todas ele essas pode cartilhas. ser multado, sim, pode Entendi. sim. E já para o lado do Corpo de Bombeiros, né? Qual que é a ação diante aí dos produtores? Bom, nós começamos a atuar quando nós somos chamados. Certo. Então, hoje nós temos 2 tipos de acionamento. Então, podemos ser chamados através do nosso telefone, 193, padrão, que já é de conhecimento de todos. Mas também hoje, pela modernidade, nós temos um aplicativo. Então, hoje o bombeiro tem um aplicativo chamado Bombeiros Emergência. Quem quiser ter é muito bom. E nesse aplicativo, ele já tem um rol de naturezas de ocorrência, que são costumeiras já também de atendimento com grandes números. E um deles é um incêndio vegetal, um incêndio em florestas. Então, temos esses 2 tipos de acionamento hoje pelo Corpo de Bombeiros. O interessante pelo aplicativo é que o solicitante que faz o uso do aplicativo e vai cadastrar numa ocorrência de fogo em vegetação, ele vai mandar exatamente a localização com o GPS do celular e pode até tirar fotos. Então, para a gente já ter uma real noção, começar a dimensionar que tipo de suporte eu vou precisar. Então, tanto como a atuação do Corpo de Bombeiros, ou também já o acionamento do PAN, que nós temos tanto como falou do PAN da associação, né? Na cidade nós temos também um PAN que é coordenado pelo Corpo de Bombeiros, que além da instituição Corpo de Bombeiros, nós temos outras instituições públicas, mas também temos instituições privadas que fazem parte. Então, se houver a necessidade, haverá o acionamento do Corpo de Bombeiros dessas outras empresas, vindo com recursos de água, recursos de pessoas, recursos de materiais para nos ajudar a atender essa ocorrência. Então, é muito interessante esse tipo de acionamento mais moderno que nós temos. E, tenente, quando a gente fala de causas, né? Eu queria entender um pouco, eu acho que já tem várias investigações, né? Vários Sim. concluídos, inclusive, concluídas essas investigações. As causas, geralmente é criminoso o incêndio? Olha, nós, no Corpo de Bombeiros, depois que nós terminamos de atender uma ocorrência, nós temos que fazer um relatório, um estudo da ocorrência para passar. Algumas vezes conseguimos colocar ali que um fator causador pode ter sido intencional. Outras, dependendo da magnitude da ocorrência, a gente não consegue ver o ponto focal para realmente ter essa certeza. Mas algumas a gente consegue ver que realmente
vamos dizer assim, uma grande parte é causada de maneira intencional por pessoas. E quando a gente fala assim, geralmente a plantação tá na beira ali da rodovia, da pista, e isso acaba acontecendo. As pessoas param mesmo para atear fogo, de forma criminosa. Nós não sabemos o motivo Certo. que elas fazem isso, né? A gente só sabe o mas prejuízo o que isso prejuízo. causa para todos nós, Então, né? mas já teve casos, já teve algumas prisões até que aconteceram no interior do estado de São Paulo, que foi visto, né? Pessoas ateando fogo de maneira intencional. E tem pessoas também que acabam vendo a mesma cena, né? E acha que está ateando fogo, né? Mas como nós estamos conversando, né? Também pode ser um outro método de combate às vegetações. Exatamente. A gente viu até um vídeo que acabou viralizando, tava o canavial pegando fogo, né, vindo todo o incêndio, e aí uma pessoa colocando fogo na direção contrária. Sim. Isso é um método para tentar controlar, é isso? Isso mesmo. É um tipo de método que nós utilizamos, acredito que até as instituições canavieiras Os utilizam. associados utilizam. Que é o quê? É o método de combate, né? Fogo contra fogo. Então, a gente verifica a progressão do incêndio, para qual lado está indo. A gente já formaliza até aceros. Porém, para que haja a extinção daquele foco de uma maneira mais rápida, a própria equipe do Corpo de Bombeiros vai até a fogo para ir de Olha encontro com o outro fogo, o outro Que aí quando ponto eles de se focal, encontram, acaba o combustível. Então, aí extingue e dessa forma a gente consegue acabar para que não tenha demais proporções negativas. isso é muito bom, a gente vai entendendo um Sim, pouco mais sim. esses métodos, Sim, né, sim. para esse controle. Porque para o produtor, hoje, ter a sua lavoura, né, incendiada, é prejuízo. Não é Mônica, interessante para ele? Hoje o fornecedor, ele não quer fogo de jeito nenhum na propriedade dele. Uma porque para ele, se pegou fogo, ele tem que deslocar totalmente o maquinário dele, a estrutura dele de colheita para aquela área que pegou fogo, certo? Então, para ele é um prejuízo muito grande colocar fogo hoje na propriedade dele. Ele não quer colocar fogo. Ele tem arrepio de fogo, na verdade. E aí atende todas essas regras justamente Isso. para tentar evitar. Para evitar. A planilha veio um modo de Ajudar mesmo, ajudar, orientar. orientar e de precaução para não ter fogo. É a prevenção, né? A prevenção para não ter fogo na propriedade. Na propriedade, porque isso é prejuízo. Isso é prejuízo direto para o fornecedor de cana. E hoje o produtor, o associado, ele tem comunicado, ele tem tido essa relação direta junto à Afocap? Sim, sim. A maioria dos incêndios ele comunica à Afocap e a Afocap, por sua vez, vai até o local, faz avaliação e ela tenta ajudar ele até no A gente combate. recebeu aqui também a doutora Natália, né, Sim. da Afocap, advogada, falando também dessa questão, dessa orientação jurídica também, que muitas vezes acaba sendo necessário sim. quando há um incêndio, né? Depois que se houve a multa em cima dele, tem toda uma parte jurídica que tem que acontecer. Para esse combate, para junto poder à polícia explicar ambiental. junto à polícia. E até a própria Afocap, ela criou uma cartilha. A gente distribui para os associados com os 14 critérios. Essa daí? É essa cartilha aqui. Essa cartilha são as orientações, é a planilha corta-fogo. Isso. E aqui tem toda a explicação. Toda a explicação. Essa aí é distribuída para os associados. São vários critérios. Aqui estou vendo recorrência que acaba acontecendo. Isso, Mas é bem explicativa e os associados recebem essa cartilha. E essa assessoria toda da Afocap está sempre junto no campo mesmo, no campo, né? todo dia no campo. Para poder verificar. Sim, sim. Agora, a gente está falando do prejuízo para o produtor, para o associado, mas queria também falar com o tenente sobre o prejuízo para todos nós, né? Não só Sim. meio ambiente, que é um prejuízo muito grande, né? Para os animais, para a gente, né? A gente tem sentido o ar, né? Como está difícil, Bastante. quantas pessoas, né, adoecendo, Sim. justamente por conta desse clima. Ou seja, toda essa questão dos incêndios, né, criminosos aí tem trazido uma série de prejuízos. Sim, toda ação tem uma reação. Então, nessa questão, né, o prejuízo da fauna e da nossa flora aqui,
acaba tendo um grande índice de animais mortos, né, queimados aí no meio dessas matas, essas vegetações que a gente acaba atuando. E também o ar, nessa época do ano, ele já fica seco por si só na questão, né, do período que nós passamos. Com a potencialização das queimadas, esse ar só vai se danificando ainda mais, piorando muito mais. Então, né, teve até uma notícia que nós vimos aí que o ar de São Paulo estava entre um dos piores, né, do índice mundial. Então, devido a essa grande quantidade de queima, além da questão poluição no geral, né, mas as queimadas fizeram potencializar muito mais essa questão. Com isso, nós trazemos pessoas que já têm alguma dificuldade, alguma deficiência respiratória, né? Então, tem que ter algumas orientações um pouco mais salutares, né? Na questão de fazer uma limpeza nasal, de ter ali um umidificador para não acabar causando, né? E aumentar as idas nos hospitais, no médico, para ter algum outro problema, né? Então, é um prejuízo para todos, né? Com certeza, para todo mundo. Todos. Próprio bombeiros, né, eles acabam ficando muito expostos na questão do incêndio vegetal. Então, hoje nós investimos em material de proteção individual para que eles tenham ali ainda uma respiração que passa por um ar filtrante, e isso faz com que amenize a condição deles enquanto eles estão atuando nesses locais aí de incidente. Aproveito para perguntar e para esclarecer dúvidas também, né, da população, no sentido de, então um incêndio criminoso na maioria das vezes, mas pode acontecer de outras formas, por exemplo, o fogo ele pode começar por algum outro motivo, né, a gente até viu esses dias que saiu uma matéria, né, de um pássaro, mas não é aqui no Brasil. Mas explica pra gente, né, até pra gente poder esclarecer, talvez seja numa proporção bem menor, mas o que pode, até para motivo de orientação e esclarecimento também. Nós temos diversas ações que podem levar ao incêndio. Hoje, o que mais causa são ações intencionais. Porém, nós temos... A pessoa que vai lá e coloca o fogo. Realmente. Porém, nós temos outras formas, né? Às vezes, você ter algo de vidro no meio do mato, porque jogou lixo de uma maneira indevida na área de natureza, né? Esse vidro ficando no sol com o tempo seco, isso pode virar aquele efeito de lupa, onde vai esquentar o material que já está muito próximo de uma temperatura ideal e também que estava esperando ali somente o último aquecimento para entrar em ignição. Entendi. É de menor proporção, mas pode vir a acontecer. Outros motivos também que são de menores proporções, mas também pode acontecer e também acontece de vez em quando, é jogar bituca. Então, a própria bituca lá de ponto aquecido vem e acaba ocasionando. Outras ações acidentais é que muito próximo de mata nós temos diversas empresas. Eu posso até falar, um mês atrás, acabei atendendo uma ocorrência de um incêndio em um galpão, e era um galpão de reciclável, que começou esse incêndio no galpão na mata. Olha. Ou seja, o pessoal estava fazendo uma solda da própria empresa, só que mais na área externa do galpão, e devido à utilização da solda no tempo seco, com temperatura alta, e mais a solda começou a respingar no mato, acabou ocasionando um princípio de incêndio, que eles não conseguiram controlar e acabou pegando na parte estrutural do galpão. Então, o Corpo de Bombeiros operou ali por 8 horas. Por um incidente, né? Ou melhor, por um acidente que foi literalmente ali um pingo de solda que ocasionou esse incêndio no galpão. Se eu não me engano, uma semana atrás, nós também estivemos mais na área sentido indo para a AMB, um incêndio num galpão de reciclável, onde pegou um reciclável, pegou algumas residências e pegou 3 veículos. E isso também se deu, a origem desse incêndio no galpão foi de um incêndio em vegetação. Então, nesse incêndio não foi conseguido observar qual foi a causa do incêndio na vegetação, porém se iniciou na vegetação e por perder a proporção passou para a área estrutural aí ocorrendo esses riscos. Último caso que gostaria de comentar aqui também na nossa região, que começou numa área canavieira, na rodovia entre Piracicaba e Limeira. Não sei se faz quase 2 meses já.
Porém, na rodovia, na área canavieira, acabou pegando depois da área canavieira, em área de perto de rodovia, na área de mata normal. Devido ao grande acúmulo de fumaça, acabou atrapalhando o trânsito da rodovia. Tivemos um engavetamento de 7 veículos, onde desses 7 veículos tínhamos 2 caminhões. E um dos caminhoneiros ficou preso nas ferragens. Então, a gente teve que atuar tanto na parte de salvamento veicular, para retirar a vítima das ferragens, como também na supressão do incêndio ali, porque senão a própria equipe do bombeiro, numa ocorrência que a gente não usa, né, a proteção respiratória, tivemos que usar tanto no bombeiro como na vítima que estava dentro do veículo ali, para conseguir fazer as ações de desencarceramento. Ou seja, olha quanto de prejuízo, né, que se causa. Perto da cadeia lá? Isso. Perto do presídio, né? Isso. Nesse caso, para você ter ideia, a cana já tinha sido colhida, só estava apalhada. Olha aí. Então, por que o fornecedor iria colocar fogo? Então, você entende que é tudo... E ainda tem muita falta de informação e aí as pessoas acabam achando que é o próprio produtor que acaba criando fogo, não entendendo quanto de prejuízo pode ter para esse fornecedor. Na verdade, eu não tinha o porquê do fornecedor colocar fogo nessa área, entendeu? Foi acidentalmente ou criminalmente, mas o fornecedor em si, ele não tem porquê. Não tem o porquê. E, Rodrigo, além dos aceiros, né, que você disse pra gente, né, certo, que é muito importante, tem mais alguma coisa que hoje o associado, o produtor, ele tem feito? Às vezes a gente passa, né, vendo a colheita, a gente já vê aqueles caminhões tanques de água ali já preparados. Sim, eles têm os pontos de observação. Tem mais coisa que eles acabam fazendo para tentar evitar ou controlar que seja, né, enquanto a equipe do Bombeiros não chega, para evitar? Sim, na verdade, quando começam a época muito crítica, eles colocam os caminhões-pipas dele, o povo da brigada de incêndio, na parte mais alta das propriedades, porque ali ele consegue avistar uma fumaça, então são os pontos de observação. Então é outra maneira de tentar combater, não deixar propagar o incêndio, entendeu? Então tem disso também. Tem disso, sim. Eles deslocam o caminhão-pipa para uma área mais alta, o brigadista, tudo, e ficam no ponto de observação. Hoje, né, como já trouxe esse panorama, né, de como tá. A gente já está aí, né, encaminhando para o final da safra quase, né? Já estamos, né, encaminhando para Rodrigo. Até o final de novembro. Final de novembro, então já estamos aí encaminhando. Mas ainda, a gente está no tempo seco ainda, apesar, né, da chuvinha. Essa observação, essa atenção, ela continua muito forte ainda. Com certeza. Hoje, o próprio governo do estado de São Paulo, ele está muito em cima, né, para que a gente continue com esse controle. A gente passou por uma curva, né, de crise, então começou a aumentar muito os casos e com isso surgiu o nosso alerta de prevenção, né, de aumentar os tipos de prevenção, orientações com as instituições que mexem com a parte de área canavieira e também com as atuações mais rápidas possíveis através do Corpo de Bombeiros, para que não deixasse essas áreas aumentar a sua extensão, né? Diminuir os danos que estavam sendo causados. Porém, a instituição do governo do estado de São Paulo, né? Então, Defesa Civil, Polícia Militar na parte que cuida da área ambiental, Corpo de Bombeiros, o próprio Comando da Aviação, né? Que a gente trabalha com os helicópteros Águias, e até mesmo as aeronaves de asa fixa que são alugadas pelo Estado para ajudar nessas ações, nós estamos ainda em alerta, né? Então, tanto que aqui na nossa região, onde a nossa unidade atende as ocorrências, ainda tem uma área onde estamos fazendo combate com a aeronave, porque ainda está se desenrolando. Mas até mais ou menos final ali de novembro, a gente também vai ficar em cima para que haja um controle, esse gerenciamento e atendimento o mais rápido possível para diminuir os danos. A gente viu, né, na imprensa aí o mapa, né, do Brasil, quanto de pontos vermelhos mostrando esses incêndios. É muito, né? Bastante. Principalmente aqui na nossa região, né, como a gente falou, deu uma melhorada agora. Porém, na divisa do estado com Mato Grosso, ainda a área de São Paulo, nós estamos ainda trabalhando arduamente
E acredito que do centro-oeste para o norte, os pontos focais ainda estão muito maiores. E, Rodrigo, junto aos produtores, essas orientações todas, né, que nem essa planilha aqui, Corta-Fogo, vocês estão levando essa informação, estão ali, né, batendo firme junto aos produtores? Sim, Mônica. Antes de começar a safra, nós já fazemos um evento na FOCAP, onde convida os associados para ter um bate-papo, para mostrar como que está os carreadores e as orientações necessárias para que comece a safra. E ainda há muita dúvida? Não, hoje em dia não. Já está bem esclarecido Já bem junto aos produtores? esclarecido, porque essa planilha Corta-Fogo é desde 2017, e de lá para cá nós batemos em cima do fornecedor, entendeu? Para que esteja tudo adequado. Tudo adequado. Rodrigo, se você pudesse, né, levar aí uma informação, além dessas orientações que a gente já trouxe aqui, para os nossos produtores, né, o que você diria? A gente tem a safra aí até novembro, Certo. A gente não sabe como é que vai esse tempo, como é que vai esse clima, Tomara que todo venha mundo chuva, aí né? esperando uma chuva, né, uma boa chuva, mas a gente não sabe, né, não tem Sim, como sim, né, saber se vem ao certo e a quantidade que vem. O que você diria hoje, né, para os produtores, para os nossos associados? Eu diria que para eles seguirem as orientações que nós passamos e qualquer indício de incêndio que ele ligue para a associação, para a FOCAP. Aí nós tomamos as providências. É preciso Comunicar, informar, é preciso comunicar. Isso, comunicar a associação, a FOCAP. Melhor coisa para que esse processo seja finalizado e o prejuízo não aconteça, né, para esse produtor. Isso. E diante, né, do Corpo de Bombeiros também trazer uma informação, não só para os produtores, mas para a população de uma maneira geral que nos acompanha, que eu acho que é extremamente importante falar sobre isso. Com certeza. Da nossa parte, se constatar qualquer incidente, abra até um pouco mais o leque, né, da parte de incêndio no geral, até incêndio estrutural dentro da nossa cidade, né, que faça o acionamento via 193 do Corpo de Bombeiros, ou também pelo nosso aplicativo Bombeiros Emergência, e não tente apagar o fogo para não acontecer algum risco a quem está ali no local, né? Então, o que puder fazer de isolamento, né? Então, conseguir tirar materiais próximos aí que consiga e a própria pessoa tomar uma distância de segurança seria o melhor e esperar a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros para atuar, para dimensionar, ver se vai ser necessário o apoio de outros órgãos e aí sim a gente começar o atendimento. E para os produtores rurais, já fazendo todas essas regras, né, os aceiros, enfim, isso tudo já ajuda nesse combate. Com certeza. Todas as ações de prevenção, ela acaba facilitando na hora que eu tenho que atender uma ocorrência. Então, a prevenção, ela ajuda e muito na área de atuação. Hoje, o nosso investimento tem que ser na prevenção. Com a prevenção bem feita, a chance de nós sermos acionados é muito baixa. Se formos acionados, a atuação vai ser rápida, porque tem essas medidas que vão nos facilitar o atendimento ali da ocorrência. E para essas medidas, a FOCAP continua ali orientando todos os anos, embora, né, cartilha desde 2017, todos os anos essa orientação, essa reunião, esse contato direto com o produtor, com o associado, acontece. Sim, Mônica. Todo dia a gente orienta o fornecedor, fazemos visitas nas áreas dos fornecedores e se vê alguma coisa errada, a gente liga, orienta o fornecedor para que a propriedade dele esteja adequada. E hoje, só para a gente finalizar, Rodrigo, dos casos que aconteceram, foi possível, né, provar que estava tudo correto, que estava tudo certo? Sim, a maioria dos casos. É possível, né? Quando possível. Há essa comunicação e quando esse produtor ele segue essa cartilha, é possível comprovar que a culpa não foi do produtor. Sim. Se a área estiver toda adequada, é possível mostrar que o fornecedor ele não teve culpa no incêndio. Tá certo. Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação aqui no AFOCast. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. E quem precisar de informação é só entrar em contato com a FOCAP, né? Isso mesmo, é só entrar em contato com a FOCAP. Tá ótimo. Tenente Sendin, muito obrigada também. Nós que Um abraço a todos, né, do Corpo de certeza. Bombeiros. Muito obrigada também pelo serviço de vocês junto à Obrigado. população.
Nós que agradecemos todo o apoio. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar e ver outros episódios do Afocast no canal do YouTube da Afocap e também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.